Isaías 9, verso 6. Você deixa o seu livro aberto no capítulo de número 4 do livro e faremos a leitura do capítulo 9, versículo 6. Diz assim: pois um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o domínio repousará sobre seus ombros, e a ele será dado o nome de... E ele será chamado por maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém? Glória a Deus. E Deus continue falando conosco. Digam amém. Amém. Obrigado, irmãos. O texto do profeta Isaías nos mostra a vida, é uma profecia a respeito da chegada de Jesus. E aqui tem sinais. Jesus era o homem, o prometido para salvar o homem do pecado. Os profetas vinham falando dele. A Bíblia, no Antigo Testamento, falava dele. Então, e ele veio, nasceu de uma virgem, como aqui diz o texto, né? E sobre a sua vida estava toda esta responsabilidade. O governo estava sobre os seus ombros, né? Olha lá. O menino se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e se chamará pelo seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós precisamos estudar, saber quem é Jesus. Precisamos ter essa convicção, isso precisa estar muito claro para nós, para toda a igreja. Nós não podemos ter dúvidas a respeito de Jesus. Qual era quem ele foi? Como ele viveu? O que ele veio fazer? Qual foi sua principal tarefa? Então a gente precisa ter essa clareza. Só que todas estas perguntas, se ele era 100% homem... Eu fiz uma pergunta um dia na sala, uma das salas que eu estava dando aula, e aí as pessoas responderam de diferentes formas. Vou fazer a vocês. Como vocês acham que Jesus sentiu a tentação no seu próprio corpo? Como que vocês acham a intensidade da tentação que Jesus sentiu no seu próprio corpo? Porque ele foi tentado, certo? Você, como eu, também somos. Né? A gente passa por tentações. Tanto quem está nos assistindo também passa por tentações. Algumas vezes as pessoas dizem assim: não conseguimos... Nossa, é uma tentação tão forte que eu estou passando. Meu Deus, ora por mim, estou quase caindo. Às vezes a pessoa fala isso conosco. Provavelmente você já sentiu a tentação em uma certa intensidade. Às vezes menos intensa. Às vezes você encontrou força muito mais rápido para resistir. Se ofereceu uma resistência muito mais rápida. Não é? Mas às vezes vem aquela que é tão forte que parece chega a arrancar um pedaço do seu interior, né? E você fica assim: puxa vida, que vontade de cometer esse pecado, eu estou quase caindo, estou quase cedendo, não é? Como isso é intensidade, às vezes é uma intensidade menor e outra maior. Mas a minha pergunta é: como que vocês pensam que Jesus sentiu no seu próprio corpo
com qual intensidade ele sentiu. Qual foi o tamanho dessa intensidade? Foi muito forte, quase a ponto dele sentir aquela sensação que você e eu também sentimos quando a gente passa por uma tentação, e essa tentação ela vai muito próximo daquilo que a gente gosta muito, ou gostou muito, ou praticou muito em algum momento. Então, isso é intensidade, chega até você, causa aquele calafrio, aquele arrependimento, aquela estranheza no corpo. Como você pensa? Quando eu fiz essa pergunta, algumas pessoas disseram o seguinte, eu me lembro da resposta, porque, obviamente, muitos irmãos acharam isso estranho. Então, Jesus sentiu, e eu respondi da seguinte forma: vocês precisam ter consciência de quem é Jesus para saber que tipo de resposta você vai dar. Então hoje nós vamos estudar um pouco sobre esse texto e no final dele, no final do nosso estudo de hoje, a gente vai ter noção e a gente retoma essa pergunta, certamente vocês terão mais condições de responder. De primeiro, muitos irmãos disseram que ele tirou de letra, né? Que ele tirou de letra. Me lembro muito bem. Alguns irmãos disseram, não, Jesus não foi, Jesus Jesus era Jesus. Lógico. E por ele ser Jesus, né, o Filho de Deus, ele não sentiu o que eu senti. Então vamos entender isso, porque tem muita confusão na cabeça dos irmãos a respeito de quem era Jesus. Será que ele teve dores igual eu tenho? Será que ele não teve? Será que ele sofreu o pecado com mais intensidade ou menos? Bom, então primeiro, o declaração de fé, aqui na página de número, logo na página de abertura, a página de número 49, do capítulo 4, acompanha aí, abra aí comigo, e eu vou colocar aqui o relógio para eu ver, né? Se você puder pôr aí o relógio, Vitor, vai ser até melhor para mim, tá? Nós teremos a oportunidade, nós teremos a oportunidade, inclusive, de responder a essas perguntas. Vejam o que diz o Declaração de Fé, irmãos. Acompanhe aí no seu livro. E vai fazendo as anotações neles, principalmente essas perguntas que a gente está colocando sobre o texto. Quando a gente está lendo um texto, a gente tem que conversar com ele. Você tem que fazer perguntas para o texto. Tipo assim, Jesus era homem ou era Deus? Se ele era homem e era Deus, como que isso foi possível? Como que eu provo? Você vai fazendo esse tipo de perguntas e essas perguntas elas vão te dando respostas. Professamos e ensinamos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ponto. E o único mediador, não tem um ponto, eu coloquei por atrevimento, e o único mediador, único, não tem mais nenhum. Ninguém mais é mediador. O que é mediador? Alguém que faz o elo entre você e Deus. Não há ninguém capaz de fazer o elo entre o homem e Deus. Por isso ele é único. Não tem segundo mediador. Entre Deus e os seres humanos. Enviado pelo Pai, nós estudamos na Trindade a semana passada, retrasada, para ser o Salvador do mundo. Observe que aqui nesse primeiro parágrafo tem quem ele é. Olha só, quem ele é? Jesus. Olha, quem ele é? A primeira pergunta, quem ele é? Jesus. O que ele é? Filho de Deus. O que ele faz? Mediador. Quem o enviou? Deus Pai.
São perguntas que você vai colocando. Quem, quando, onde. Muito bem. O que, como ele veio? Daqui a pouco a gente vai responder. Bom, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E aí vem os versículos, dos quais é Cristo, segundo a carne. Segundo a carne se refere à humanidade. Ele é um ser humano, igual a mim. O que você sente que você acha que Jesus não sentiu? O que eu sinto que você acha que Jesus não sentiu? O qual é sobre todos. Ele é igual a mim, mas está acima de todos. Ele é igual a mim, na mesma carne, na mesma matéria que eu, mas ele está acima de mim. Deus bendito eternamente. Lembramos que nós falamos a semana passada, na retrasada, sobre a Trindade. Amém. Romanos capítulo 9, verso 5. Agora, no que nós acreditamos também? Acreditamos na concepção virginal de nosso Senhor Jesus. Como deu esse processo? Enquanto o anjo falava com Maria, a palavra entrou no ouvido de Maria, e a Bíblia diz que pelo Espírito Santo ele foi gerado no ventre. Por que Jesus precisou passar pelo ventre, pelo útero da mulher? E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Observe o seguinte: não se nasce um bebê só de um espermatozoide. Só um espermatozoide não gera um bebê. É preciso ter um óvulo, certo? Maria é humano, Maria não é divina, Maria é humano, correto? Como é que a gente explica que Jesus não tinha pecado, sendo que ele tem a participação do óvulo de Maria e Maria era pecadora? Como é que a gente explica isso? Responde aí para mim, Joyce. Joyce, o que há da sua mãe em você? O que há de Maria em Jesus? E aí? O que há de Maria em Jesus? Basicamente, todos nós temos características e traços de nossos pais. Às vezes mais de um, menos de outro, mas dos dois. Será que Jesus não tinha nada de Maria? Mas ele não precisou passar pelo óvulo? Ele não precisou passar pelo útero? Então, como é que ele não herdou nada de Maria? Nós precisamos responder essas questões. Percebem que tem coisas que a gente precisa ter mais conhecimento, porque alguém nos espreme acerca dessas coisas e a gente não consegue responder. Maria era uma jovem, aproximadamente, aqui eu recorro ao texto do pastor Roberto dos Santos, um texto super importante, tá lá no meu canal no YouTube. Quem quiser acessar, lá no meu canal do YouTube, tem uma entrevista que eu fiz com o pastor Roberto dos Santos sobre esse tema. Esta perguntinha aí que eu acabei de falar com vocês, está lá. Ele é um pesquisador, ele é um escritor, tem muitos livros escritos, é um dos maiores teólogos do Brasil, e ele tem um livro chamado Maria na Teologia Lucana. E ele aborda a Maria. Como é que a gente olha para Joyce e não vê que ela é filha da irmã de Janira? Como é que a gente olha para as duas meninas e não vê
não vê a miniatura da mãe? Como é que a gente olhava para Jesus e não vê Maria? Quem olha para Fernanda vê uma parte do pai, vê uma parte da mãe. Quem olha para o Adalberto vê a irmã Célia. Tá claro, tá nítido. Quem olha para Rebeca vê a mãe dela, a irmã Jussara. Se vocês colocarem a mãe do Gustavo aqui, vocês vão dizer que vocês não vão nem perguntar se ela é. Da mesma forma com a Catarina. Eu não sei se vocês conhecem os parentes do Denis, a Vera, por exemplo. Se vocês verem os parentes do Denis, o irmão dele, por exemplo, é capaz de você cumprimentá-lo. Cumprimentar o Denis. Da mesma forma eu e minha mãe. Se você pegar uma imagem minha e minha mãe, da minha mãe, uma imagem da minha mãe e comparar comigo, você vai ver semelhanças. Tem características de um e de outro. Tenho características do meu pai, tenho características da minha mãe. Muito bem. Mas Jesus nasceu de uma virgem. E essa virgem, que tipo de vida essa virgem vivia? De forma que ela foi agraciada perante Deus. E de maneira que Jesus foi concebido sem pecado. Mas o homem não pecou? Não todos não estavam caídos? Sim ou não, Vitor? Mas e Maria, então, não estava? Porque se já naturalmente o ser humano, de si mesmo, ele já reproduz o próprio pecado natural, então tinha que ter acontecido alguma coisa com Maria, porque Jesus nasceu sem pecado. Esse tipo de resposta a gente precisa ter. Bom, e é isso que a gente vai responder. Entre outras. Então ele nasceu da Virgem Maria, o nascimento dele foi virginal, da forma que nós falamos. E ele foi gerado pelo Espírito Santo, como nós também colocamos aqui. Mas abaixo o texto segue. E ele foi entregue nas mãos dos pecadores. Entregue por quem? Havia um plano. Irmão, Jesus deixou muito claro. Eu mesmo dou a minha vida e eu tomo ela de volta. As pessoas só prenderam Jesus, só mataram Jesus, penduraram na cruz, porque ele se entregou. Ele permitiu fazer. Senão ninguém o pegaria. Senão ninguém conseguiria. E ele morreu. A característica mais humana de Jesus é a morte. Porque Deus não morre. Espírito não morre. A característica mais humana de Jesus foi a morte. E a característica mais divina de Jesus é a ressurreição. E permanência. Ele ressuscitou, mas a Bíblia registra outras ressurreições. Lázaro ressuscitou, a filha de Naim ressuscitou, a menina, o soldado que foi jogado na sepultura de Eliseu ressuscitou, e tantos outros que ressuscitaram, mas todos morreram novamente. Jesus morreu, ressuscitou e não morreu outra vez, está vivo para sempre. Tanto que quando ele apareceu para João, ele dizia: eis que eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo para sempre. Então ele ressuscitou corporalmente. Jesus saiu do túmulo, ele não saiu em espírito, como alguns dizem. Jesus saiu no corpo.
Ele saiu em corpo, o corpo dele saiu. E ele deixou alguns sinais da sua evidência. O manto, aliás, ele deixou algumas evidências da sua ressurreição. Uma delas foi o manto, o pano, o tecido em que ele estava envolto. Que algumas pessoas entendem aquilo como como um utensílio sagrado, algumas religiões, né? Chamam de santo sudário. Na verdade, aquilo foi um sinal para todos nós. Ele ressuscitou. E no que mais nós cremos em relação a Jesus? Que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Eu pergunto aqui esta noite, quantos acreditam que Jesus vai voltar? Há muitas pessoas que não acreditam mais que Jesus vai voltar, mas ele vai voltar. Né? Então, para buscar, e ele vai voltar para quê? Para buscar a sua igreja. Quem é a igreja? Eu, você e todos aqueles que creem nele, que se entregaram a ele. Então, aqui está, nesta primeira página, basicamente, todo o assunto que será desenrolado nesse texto. Mas é bom lembrar que esse texto aqui não é uma profundidade, isso aqui é só uma introdução para que a gente tome gosto, porque esses assuntos, eles são mais profundos. Mas eles são base, isso aqui é base para qualquer cristão, todo cristão deve ter conhecimento disso. Precisa defender quem é Jesus. Se chega, por exemplo, um judeu e diz que Jesus, para você, um judeu que não é judeu messiânico porque ele não crê no Messias. Aliás, judeu messiânico, ele crê no Jesus. Judeu não messiânico, judeu ortodoxo, ele vai provar para você que Jesus era um homem profeta. Era um profeta. E você precisa defender. O testemunho de Jeová vai dizer para você que ele não era Deus, que ele era um Deus menor, como se fosse um anjo. Para nós, o anjo não é Deus. Nem um anjo para nós, igreja evangélica, nenhum anjo é Deus, a não ser aquele que apareceu na Bíblia, descrito como anjo do Senhor. Mas o testemunho de Jeová vai dizer não é que vai dizer, ele diz que Jesus é um Deus menor, porque ele foi criado pelo Pai. O Pai o criou, porque ele disse assim, na oração muitas vezes, Pai, te dou graça porque tu sempre me ouve. Então ele vai dizer assim, Jesus estava subordinado ao Pai, foi criado pelo Pai, então ele é um Deus menor. E aí você vai engolir isso com facilidade? Claro que não. Se você não tiver noção, você vai engolir isso com facilidade. E você passa a acreditar que Jesus não era Deus, como muitas pessoas acreditam. Ou então, chega o unicista e diz assim, Jesus não era a segunda pessoa da Trindade. Jesus era o próprio Deus, único, na pessoa de Jesus. Não existe três pessoas, existe uma pessoa em três formas. E você aceita isso de boa. Então é preciso saber, porque essas questões são questões doutrinárias. Então, seguimos avante. Vamos falar dos nomes dele. O primeiro nome que está destacado aqui, há dezenas de nomes e títulos, nós lemos 3 ali, ou pelo menos, Emanuel, Deus forte, Pai Emanuel, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Tem vários nomes. Bom, mas o primeiro nome que nós vamos falar nesta noite, nomes e títulos de Jesus nas Escrituras Sagradas, é o nome Senhor. O nome Senhor
vamos lembrar, a palavra vem daquilo que nós tratamos lá na semana passada, veio do hebraico Adonai, é a junção de dois nomes. Muito bem, quais nomes? O tetragrama, que é o YHWH, que depois a gente traduziu por Yahvé, somado com a palavra Adonai, Senhor. Então o texto diz assim, preste muita atenção. O nome Senhor fala sobre a divindade de Jesus. O que é divindade? Da sua natureza divina. Ele é Deus. A Septuaginta, anote aí para você que não sabe o que é, aprenda hoje. Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego feito por 72 sacerdotes, 6 de cada tribo. Muito bem. Então, foi esse texto usado pelos apóstolos nos dias de Jesus. O texto utilizado era a versão dos 70. A Septuaginta é a versão dos 70. Muito bem. A Septuaginta, antiga versão grega do Antigo Testamento, traduziu os nomes divinos, hebraicos, Adonai e Yahvé, pelo nome grego Kyrios. Muito bem. O nome Kyrios, que é Senhor. Vou retomar um ponto que eu disse aqui há poucos dias, já. Dizer que Jesus é o Senhor significa reconhecer a sua divindade, que Ele é Deus, coisa que as testemunhas de Jeová não fazem, porque elas não reconhecem Jesus como Deus. Muito bem. Então é reconhecer que Jesus é Deus, a divindade de Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. O nome Jesus vem do hebraico Yoshua, ou Yeshua, que significa Josué. O nome Josué e o nome Yeshua, que é o mesmo de Jesus, era um nome comum naqueles dias. Mas a tradução é Jeová, Javé é salvação. Voltamos, a Septuaginta, versão dos 70, emprega Iesus, para ambas as formas. Jesus é o nome do Salvador, usado no Novo Testamento grego. Então, quando a gente lê o nome no Novo Testamento, eu tenho Bíblia na minha casa que não traz o nome Jesus, aliás, não traz Yeshua. Esse aqui é um nome, essa daqui é uma Bíblia. Nessa daqui o nome que vem escrito é Yeshua. Aqui. Por exemplo, porque ela é uma Bíblia com tradução, ela é uma tradução hebraica e hebraico não traduz o nome. Muito bem, mas também há outras que traz o nome de Kyrios, como nós acabamos de ler. Muito bem, vocês me deram uma de presente, em um momento de aniversário, e essa Bíblia que vocês me deram, o nome de Jesus, Senhor, é apresentado por Kyrios. Por isso que é importante a gente pensar, lembra aquela cena da moeda, que alguém pergunta, é lícito pagar? Não é? É lícito pagar? A moeda tinha a caricatura do Senhor, que era o imperador César. Não é? Então as pessoas perguntavam assim, naquela época, César é o teu Kyrios, ou Kyrios? Perguntava para o cidadão romano. Os imperadores, eles tinham característica, eles tinham essa ideia de serem deuses. Por isso que quando você lê na Bíblia, Nabucodonosor queria uma estátua, os faraós tinham sua estátua,
porque eles queriam ser adorados. Era uma forma de divindade. Ter uma estátua era uma divinização do ser humano, era tornar o ser humano divino, porque ele atravessa gerações. Certo? Ele atravessa, a estátua perpetua, ela passa de uma para outra, fica 200, 300, 500, tem tantos anos. Vejam lá as do Egito, né? Enfim, vejam isso, né? E aí, perguntava para uma pessoa, o cidadão, dizia, César é o teu Kyrios, ou Kyrios, ele dizia assim, o cidadão romano dizia assim, porque ele estava confessando que aquele imperador, César, era inclusive seu Deus. Mas quando ele chegava num cristão, César é o teu Kyrios, ele dizia, não, César não é o meu Kyrios, meu Kyrios é Yeshua, é Jesus. Porque tinha esse conceito de divindade. Então, Jesus era e é, assim, os nomes e títulos Messias, ou título Messias e Cristo, são as mesmas coisas, porque eles são enviados para quê? Ele foi enviado para quê? Eles remetem o nome e o título daquele que foi enviado para fazer o quê? Para salvar. Muito bem. Então, quando o irmão da congregação cristã do Brasil, que não é irmão, é primo, né? Ele não chama você de irmão, ele chama você de primo. Quando o primo da congregação cristã do Brasil diz assim, a paz de Deus, eu não cumprimento você com a paz do Senhor, eu só te cumprimento com a paz de Deus, já aconteceu isso com você provavelmente. Ele nem sabe do que ele está falando, porque ele diz assim, aí você pergunta, por que você não cumprimenta com a paz do Senhor? Aí ele diz assim, porque Senhor pode ser qualquer pessoa. Senhor pode ser qualquer um. Quando a gente vai falar com o Fabinho, fala, Senhor Fábio, Senhor Gustavo, Senhor não sei quem, Senhora não sei o quê. E ele confunde isso com o Kyrios. Ele não tem nem ideia que nós estamos falando do Yeshua, do Messias, do Adonai, do Salvador. Tudo bem aí, irmãos? Muito bem. Então, seguindo para o trabalho, seguindo para o texto, então, Jesus é o meu Senhor. Ninguém é o meu Kyrios. Ninguém é o meu Salvador. Quando a gente se refere a Jesus como Senhor, nós estamos referindo ao nosso Salvador. Está no texto, a palavra Adonai, traduzido como Senhor, quer dizer Salvador. Muito bem. E agora, enquanto a sua humanidade, vamos lá naquela pergunta, será que ele sentiu o pecado do mesmo jeito que a gente sente? Porque a gente tem essa dificuldade, né? A gente tem essa dificuldade. Eu acho que Jesus não sentiu o pecado da forma que eu sinto. Eu acho que eu sinto a força do pecado mais forte. É como tem pessoa, por exemplo, que ela tem mais sensibilidade e outros têm menos, né? Um sente menos dores, né? Menos dor, melhor dizendo, e outro sente mais dor, né? Umas pessoas sentem menos frio, outras mais frio. Então, alguém diz assim, Jesus não sentia dor, Jesus também não sentia pecado, não sentia a tentação do pecado. Bom, então, o que nós devemos pensar? Será que ele sentia o pecado mais intensamente do que eu? Ou não? Algumas pessoas acham que Jesus não sentiu o pecado. Algumas pessoas acham que Jesus não teve dor de cabeça, que Jesus não sentiu as necessidades fisiológicas. Um dia eu fiz essa pergunta na sala de aula, não sei para que grupo, eu falei assim, quantas vezes você imagina que Jesus tenha ido ao banheiro ou que ele tenha tido dor de barriga?
Aí alguém fala assim, misericórdia, pastor, Jesus não sentia essas coisas, não. Jesus não precisava de banheiro, não. Aí por que Jesus não precisava de banheiro? Por exemplo, bom, porque ele era Deus. E Jesus não pecou porque ele era Deus. Jesus não pecou porque ele era Deus. Esta é a percepção de muitos crentes. Porque ele era Deus, de fato é mesmo, ele não sentia a necessidade, não sentia a tentação, não foi tentado. E isso é pensar desta forma, está errado. Por quê? Porque ele era humano. E nós vamos falar disso. Pastor, você está falando que ele é humano, então ele não é divino? Ele também é divino. E como é que pode ele ser humano e ser divino? Ou ele é um, ou ele é outro. São duas coisas completamente diferentes, que se opõem. Homem e Deus, natural e sobrenatural, espiritual, humano, divino. Como é que pode duas coisas conviver no mesmo corpo? Eu não acredito. Então alguém diz assim, e aí muitas igrejas, religiões, dizem que ele não era divino, dizem que ele era só humano. Bom, nós temos no texto as duas referências, que ele era tanto divino como ele era humano. Se ele era 100% homem e 100% homem santo, não porque ele era Deus, mas porque ele escolheu não pecar. Jesus não pecou, não foi porque ele era Deus, é porque ele escolheu não pecar. Porque como homem, eu sou dotado de escolha, de poder para escolher. Jesus podia escolher, e ele disse isso. Ele deixou claro, as inúmeras vezes, que ele optou, que ele fez uso dessa liberdade que eu e você tem, de escolha, que a gente chama de livre-arbítrio. Por exemplo, quando os discípulos chegaram em Samaria e disseram assim, os samaritanos disseram assim, vocês não podem entrar aqui, porque você está com cara de quem vai para Jerusalém. Os discípulos ficaram furiosos e disseram assim, queres que oremos a Deus e Ele envie fogo do céu? Jesus diz, vocês nem sabem, nem sabeis de que espírito sois. E aí, naquele diálogo, ele deixa claro que ele fez a escolha de, naquele instante, não tomar nenhuma atitude que pudesse eliminar os samaritanos como os discípulos queriam, porque o desejo do discípulo era de vingança. Lá no Getsemane, quando Pedro corta a orelha do soldado, Jesus diz assim, mete a tua espada na bainha. Não poderia eu rogar ao Pai e Ele enviar milhares de anjos? Em outras palavras, eu não quero. Ele teve escolha. Jesus não pecou porque ele escolheu não pecar. Não é porque a divindade de Jesus anulou a humanidade de Jesus. Igualzinho a você, igualzinho eu. Ele, como Deus, esvaziou-se de si mesmo e assumiu a condição igual a nós. De forma que tudo que eu sinto, guarde esse texto,
Hebreus capítulo 4, verso 15. Grave esse texto. Tudo que eu sinto, Jesus sentiu. Tudo que eu faço, nem tudo ele escolheu fazer. Nem tudo que eu escolhi, Jesus escolheu. Ele não venceu o pecado porque ele era Deus. Ele venceu o pecado porque ele resistiu. Ele escolheu não pecar. E é na escolha que ele fez, exatamente na escolha que ele fez, de não pecar, de não ceder à tentação, foi que ele demonstrou a todo ser humano, qualquer que seja ele, que com a graça de Deus é possível o homem viver neste mundo e não pecar. Então, é importante a gente pensar nessa questão. É importante a gente pensar nessa questão. Então, ele tinha características humanas. Primeira, apresentada no texto. É bom que vocês leiam o texto antes de vir para cá, porque a gente explora mais. Desenvolvimento físico. Porque o texto diz que ele crescia em estatura. Então foi crescimento físico. Olha o que diz. O relato de sua infância enfoca o seu desenvolvimento físico. Em desenvolvimento intelectual. Quando ele está conversando com os doutores da lei no templo, ele demonstra crescimento intelectual. Apresentou desenvolvimento intelectual, desenvolvimento físico e crescimento espiritual. Por que alguém diz assim, mas como Jesus, sendo Deus, cresceu espiritualmente? Deus pode ser menor e depois maior? Não, não é isso. Observe que na vida, no relacionamento de Jesus, as coisas foram acontecendo com o passar do tempo. Primeiro ele é apresentado no templo, depois ele é apresentado entre os doutores da lei. Observe a instância de crescimento espiritual. Primeiro ele é levado ao templo, depois ele fica no templo, porque os pais vão embora, ele fica lá. Depois ele é batizado. Olha como vocês estão percebendo como que é a vida do ser humano? Tem uma narrativa aí. A narrativa é como se dá o crescimento da vida de qualquer ser humano. Primeiro ele é levado ao templo, depois ele se interessa pelas coisas do templo, depois ele procura as coisas do templo, porque foi João Batista que puxou Jesus para o batismo, ou foi Jesus que foi a João para ser batizado? Então foi Jesus quem foi. Ele foi ao templo a João, no Rio Jordão, para ser batizado. Aí vem uma outra experiência, depois do batismo, qual foi? A descida do Espírito Santo. Observe o crescimento. Aí a seguir, ele vai mergulhando. Como? Ele aparece na beira da praia, chamando discípulos. Vejam como ele vai crescendo. Ele vai chamando discípulos na beira da praia, ele vai passar a pregar sermões mais pesados, aí ele começa a operar milagres, aí os milagres vão intensificando. Ele não começa ressuscitando um morto, ele começa chamando discípulos. Pararam para ver a ordem das coisas?
Irmão, ele não aparece comendo a refeição de domingo, churrascão. Ele primeiro aparece arrumando o ambiente onde ele vai fazer o churrasco. Ele não aparece ressuscitando Lázaro. Ele aparece chamando discípulo no Jordão, trazendo o sermão do monte. Aí as coisas vão crescendo. Isso tem narrativa. Qual é? A vida do cristão é um crescimento. Era um homem crescendo na presença de Deus. Até que chega o cúmulo, o ápice do seu crescimento espiritual. Morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia. E detalhe, sem pecado. Então, ele cresceu fisicamente, ele cresceu intelectualmente e ele cresceu espiritualmente. Bom, seguindo para trás, né? É igual o Chaves agora. Chaves é que fazia isso. O profeta Isaías anunciou de antemão sobre o Emanuel, dizendo, né, manteiga e mel comerá até que ele saiba rejeitar. Olha aí. O mal e escolher o bem. Então ele tinha opção de escolha. Entre o escolher, irmão, fique muito claro isso para você. Entre escolher estagnar intelectualmente, Jesus escolheu crescer. Entre escolher estagnar, parar no mesmo nível espiritual, Jesus escolheu crescer. Ele demonstrou isso. Muito bem. Aí seguindo. O termo Emanuel, que o próprio escritor sagrado traduz por Deus conosco, mostra que Deus assumiu a forma humana e veio habitar entre os homens. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então a Bíblia ensina tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus. Como homem, o que ele fez? Ele chorou. Como homem, ele sentiu dor. Como homem, ele se cansou. Como homem, ele teve sede. Anjo não tem sede. Na cruz, ele teve sede. Ele não diz, tenho sede, dá-me de beber. Ele fez tudo isso porque ele era homem. Como homem, ele dormiu. Onde ele estava quando o barco estava quase naufragando? A Bíblia não diz que Deus não dorme. E quem era que estava dormindo no barco? Percebem que a gente tem que entender. Então, são características do ser humano, do homem. São características do homem. De homem, melhor dizendo, de humanidade. Então, ele demonstrou a sua humanidade. Então, pastor, como é que eu defendo essa questão da humanidade de Jesus? Você vai ler a Bíblia e começar a pensar. Quando ele chega lá na casa de Lázaro, que está morto, o que ele fez? João 11, verso 35, se eu não me engano. Jesus, ou é 40? Jesus chorou. Ele chorou. Ele tinha sensibilidade, sentimentos. Ele demonstra isso. Então, quando você ler a Bíblia, uma hora você lê a Bíblia e pensa no que esse texto está querendo dizer. Outra hora você lê a Bíblia e diz, como esse texto está dizendo isso para mim? Então, como que a Bíblia me mostra que Jesus era homem? É só eu lê-la e começar a notar
todas essas características que são humanas. Por exemplo, ele quis comer, ele quis beber, ele quis dormir, ele sentiu cansaço, ele chorou. E como Deus? Até depois de ressuscitado, para mostrar que era no corpo. Quando os discípulos estão fazendo um churrasquinho de peixe, Jesus chega lá e diz, tem aí, dá um pedacinho aí. Na verdade, se fosse nos dias de hoje, Jesus teria dito assim, metadinha. Quem brincou de metadinha, né? Fabinho. Hã? Tens alguma coisa para comer aí? Vocês estão achando que eu sou um fantasma? Fantasma não come, me dê aí. E comeu. Então, observe como ele demonstrou sua humanidade. Ele demonstrou, porque as pessoas começaram a não acreditar na humanidade de Jesus. O ser humano acha, e ele tem a tendência de divinizar qualquer pessoa, de tornar qualquer pessoa que apresenta uma característica de um sinal, por exemplo, ele tem a tendência de endeusar essa pessoa. E eles achavam que Jesus não era homem, era um fantasma, até porque tinham presenciado sua morte. Sendo assim, Jesus dá prova. Isso está escrito lá em Atos 1, verso 3. Gravem isso. Ó. Jesus deu prova incontestáveis de sua ressurreição. Ele deu provas. Os discípulos andaram com Jesus, viram o que ele fazia, o que ele tinha feito enquanto estava vivo, mas tiveram dúvidas, tiveram dificuldade de acreditar na sua ressurreição. Porque o ser humano tem essa dificuldade. E Jesus deu provas da sua ressurreição. E provas, a Bíblia atribui o adjetivo, incontestáveis. Ninguém podia refutar, ninguém conseguiu refutar as provas que Jesus apresentou, descrito lá em Atos capítulo 1, verso 3, nos 40 dias que ele passou com os discípulos. E essas provas apresentadas por Jesus, observem isso, foram capazes de tornar aqueles homens que estavam debandando da igreja, se assim podemos dizer, torná-los nos apóstolos que incendiaram o mundo. Eles deram a vida. Aquelas provas apresentadas por Jesus nos 40 dias fez com que os apóstolos dessem a vida, morressem, fossem pendurados, crucificados, tivessem pele arrancada, olhos vazados e tudo mais. Que provas foram aquelas? Capaz de tornar homens tão ruins como nós, naqueles 12, e também os que vieram depois. Vejam isso. Bom, seguindo. E agora? A encarnação de Jesus foi necessária para satisfazer a justiça de Deus, porque não era justo Jesus dizer, inclusive, assim, você pode vencer o pecado, sendo que eu não sinto o pecado. Como é que eu posso dizer para você que é fácil você passar pela crise que você está passando, sendo que eu não estou sujeito a passar por ela? Isso é injusto. Quem nunca teve, por exemplo, eu vou puxar o exemplo, vou puxar 2 exemplos. Um é da ficção do filme e o outro é da vida real. O da ficção é o Riquinho. Quem se lembra daquele filme, O Riquinho? Riquinho era vivido lá por aquele ator que eu não me lembro o nome, é o Macaulay Culkin, né? Que era um menininho todo playboy, que já naquela década lá de, acho que era 90, daquele filme, ele já tinha computador, coisa que ainda estava aparecendo. Ele era um cara, um cara de, assim, que tinha tudo de bom. Muito bem. O Riquinho viveu num mundo que talvez nós nunca viveremos. Não podemos colocar nunca, porque amanhã pode aparecer um doador aí, né? Mas, por outro lado, vamos pensar
na percepção da princesa Diana, quando ela colocou seus 2 filhos para estudar com todos. Ela não colocou seu filho para estudar na escola do riquinho. A princesa Diana teve 2 filhos, vocês sabem quais são, o William e o Harry, né, que são os príncipes, e ela pegou os seus 2 filhos e ela não os colocou na escola do riquinho. Onde ela colocou? Colocou no colégio comum. Colocou no colégio comum. Por que colocou os 2 no colégio comum? Porque um deles, um dia, vai assumir o trono. A rainha Elizabeth, que já está fazendo 200 anos, graças a Deus, um dia, não sei se ela chega aos 300, mas, mas um dia ela e o Charles, que também já está passando dos 120, os 2 vão para a eternidade. Então, na linha de sucessão, é o William, né, que assume. Então, a princesa Diane, não queria que o seu filho fosse rei sem sentir, sem ter a experiência do que é a vida do ser humano. Você tem noção do que é você nunca colocar a mão numa porta para abrir? A irmã Cida, nós estamos reformando, e eu vou fazer um gesto aqui que eu acho que quase todos devem fazer, ou já fez, a não ser a Joyce, que casou agora, casinha toda nova, recente. Mas a maior parte de nós, de vocês, todos nós, para fechar a porta tem que dar um empurrãozinho, uma levantada. Não é? Pega, dá aquela forcinha, daquele jeito. Enfim. Você tem noção do que é nunca pôr a mão, nunca na vida, ter colocado a mão na porta, na chave da porta de casa? O presidente Fernando Henrique Cardoso deu uma entrevista falando isso. Ele falou assim, sabe, a coisa mais difícil que tem, entre outras, ele falou nisso, é depois de 8 anos que você esquece que porta precisa ser aberta. Você tem que reaprender a abrir uma porta. Porque o cara não abre porta. Aonde ele vai, é alguém que abre. Abre a porta do carro, abre a porta da casa, talvez só não abra do banheiro. Talvez. Vai lá saber se não tem um cara lá para fazer isso. Entende, irmão? Jesus não foi assim. Então é injusto quando esse sujeito diz assim, você que é pobre vai vencer, você que é pecador vai vencer. Jesus não foi injusto. Ele sofreu como nós. Ele viveu como nós. Se alguém um dia tentou te derrubar, tentaram derrubá-lo também. Por isso que a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. E se eu tem pecado que eu acho que eu cometo, que eu nem sei o que é. O salmista fala isso. Senhor, me perdoa até daqueles pecados que eu não sei que eu sei que é pecado. Tem coisa que eu cometo que eu nem sei o que é pecado. Eu não tenho a menor ideia. Agora, quem nunca pecou, quando peca com aquele... Vamos colocar numa escala, vou criar uma escala só para vocês entenderem. Quem nunca pecou, quando comete aquele pequeno, o mais simples de todo, ele sente. Eu nem sinto. Que tipo de pecado eu sinto? Eu sinto o pecado do adultério? Eu sinto o pecado da mentira? Eu sinto o pecado do roubo? Esse eu sinto. Mas e aqueles que eu não sinto? E quantas coisas que eu faço que eu nem sei que é pecado? Por isso que a Bíblia diz que o homem que diz que é santo engana-se a si mesmo. Agora, Jesus nunca pecou, então ele sabe aquilo que eu nem tenho ciência que é pecado.
ele sente que é pecado. Ele sentia a tentação do pecado, porque ele é santo. E ele me santifica. Glória a Deus. Então eu não sou santo por mim, eu sou santo porque ele me santifica. Glória ao Senhor. E porque ele viveu, e ele disse assim, ó, isso que você nem acha que é pecado, que eu sei que é, e não sei que é, porque eu sou Deus, eu sei que é, porque eu vivi aí, eu sofri essa tentação, isso você também é capaz de vencer. Você pode crer nisso? Muito bem. Então, seguindo para o texto. Sendo assim, se ele é 100% humano, então ele é 100% divino. Irmão, ele não era menos Deus. Ele não foi menos Deus. A Bíblia afirma com frequência que Jesus é Deus. E ele deu característica, ele apresentou. Veja o que diz o texto. No princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 1, verso 1. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, não é metade. Quem assistia ao filme do Hércules, tinha lá os deuses humanos, como era o nome daqueles, o centauro lá, aqui era o metade homem, metade Deus, metade cavalo, metade corpo humano. Então, aquilo era a personificação de uma divindade, metade homem, metade Deus. Jesus não era metade Deus, metade homem. Então, na mitologia grega, né, você via isso. O centauro, você olha lá, os filmes demonstram muito isso. O cara é metade Deus, metade homem. Jesus não é metade. Ele é 100% homem e 100% Deus. Vamos imaginar isso daqui. Duas naturezas, esta humana e esta divina. Se eu fizesse isso daqui, seria metade, metade. Jesus seria metade humano, metade divino. E aí juntou num só. Não é isso. Jesus não é isso. Jesus é 100% humano e 100% divino. E as duas naturezas se juntaram em uma só natureza. Quando o anjo falou com Maria e ele foi gerado, a Bíblia diz que a palavra entrou no ouvido de Maria, veio a natureza divina. E quando ele toma o óvulo da Maria e se ajunta e ali ele é gerado, torna a humana. Então ajuntou as duas, não é metade, é inteiro. Se ele era 100% homem, ele também era 100% Deus. E como 100% Deus, ele andou como Deus. Ele era eterno. Ele era onisciente. E ele deu provas disso. O Natanael diz assim, de onde me conhece? Ele diz assim, te vi debaixo da figueira. Ele disse, antes de Abraão, eu sou. Quando ele fala assim, eu sou antes de Abraão, ele está dizendo, olha, vocês têm por pai Abraão, eu sou muito antes, muito anterior a Abraão. Então ele deu característica de sua divindade. Primeiro, por quê? Porque ele é eterno. Olha aí o que diz o texto. As escrituras sagradas revelam os atributos divinos na pessoa de Jesus. Ele é eterno. Porque um menino nasceu, como nós lemos aí o texto. Segundo, ele é onipotente. Observe, o texto diz, eu sou o alfa e o ômega. Alfa e ômega, princípio e fim. Isso é o texto, ó. O princípio e o fim. O que quer dizer isso? Irmão, escute. Olha só. Entre esta parede e o portão da igreja está esse número de pessoas que aqui estão, certo? Existe aqui esse número de pessoas, né, que aqui estão, melhor dizendo. São pessoas, né, que aqui estão. Agora, quando Jesus diz assim, eu sou o princípio
e o fim, ele não está dizendo nesse sentido, olha, entre eu, que sou o início, e eu no fim, tem alguma coisa nesse meio. Não. Ele está dizendo assim, começa comigo e termina comigo. Eu sou o princípio, começa em mim, termina em mim. Então ele é tanto aqui quanto lá, e ninguém mais. Pronto. Ninguém está entre você e Jesus, e ninguém se iguala. Então ele é onipresente, ele está aqui, ele está ali, como eu já falei. Ele é onisciente, ele é capaz de pensar de saber aquilo que ninguém consegue saber. Irmão, nenhuma pessoa entra no seu pensamento. Você dá sinais. Eu posso interpretar o que você está pensando. E tem técnicas para isso. Nós estudamos isso na faculdade. Lá em 1990 e pouquinho, acho que foi 99, nós estudamos, eu e a irmã Cida, tivemos uma professora na faculdade chamada Kátia. Ela nos ensinou a interpretar o olhar das pessoas. Então você consegue perceber o que a pessoa está, como que ela está reagindo internamente pela posição dos olhos. Mas aquilo foi uma aula que nós tivemos, muito interessante, nunca mais. Então, se ela olha para um lado, se ela olha para o outro, se ela não está sabendo responder, tudo isso são sinais que eu dou externo. Se é um sinal externo, claro, redundante, um pleonasmo. Se eu dou sinais, você consegue interpretar os sinais. Mas se eu não dou sinais, tem pessoa que não dá sinais. Por exemplo, teve um político no Brasil, chamado Antônio Carlos Magalhães, que o mundo podia estar caindo na cabeça dele. Ele não fazia reação nenhuma. Ele não deixava ninguém perceber. Isso é treino. Ele não deixava o cara perceber se ele estava pensando, se ele sabia responder, porque a gente dá sinais, a gente, quando alguém nos pergunta alguma coisa, a gente emite um sinal que sabe antes de falar. A gente diz para a pessoa, antes de dizer, que a gente sabe responder. Se nós não sabemos responder, ou vamos responder errado, a pessoa que sabe interpretar sinais, ela percebe antes de você responder que você não sabe. Você pode acertar, mas você já disse que não sabe. E ele já sabe, ele só vai confirmar pela sua boca. Existe treino, chama media training. Inclusive, você treina isso. Muito bem. Agora, o que é interessante pensar, irmão, Jesus é capaz, ele conhece, não é que ele é capaz, ele é o único. O diabo não sabe o que você pensa. Ele não é onisciente. A sua memória, o seu pensamento, é um espaço que somente duas pessoas são capazes de acessar. A primeira é você, porque é você que está pensando. Mas chega um ponto da sua vida que nem você consegue acessar a sua memória e da minha. Pode vir uma doença, a gente não consegue mais pensar em nada, esquecer de tudo. Agora, então você não consegue acessá-la na íntegra. Agora, só existe uma capaz de acessar a nossa memória, a nossa mente, nosso cérebro, e nosso pensamento, em qualquer situação que a gente esteja. Esse é Deus. Jesus é Deus. Diga a glória ao Senhor. Então, ele pode penetrar o seu pensamento. E ele deixou isso claro. Tem coisa que você, quando for orar, entre no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto. Olha lá, o que é orar em secreto? É orar no pensamento. E como é que eu consigo falar com Deus no pensamento? Eu não consigo falar com o Vitor no pensamento. Eu consigo trocar umas palavras com a irmã Cida. Nós já treinamos. Então, se ela está aqui no culto precisando de alguma coisa, ela dá uma olhada de repente, eu já entendo que ela quer alguma coisa. Mas eu não sei o que ela quer. Ela precisa falar. Eu dependo desse código, da emissão desse código para compreender. Jesus é onisciente. Bom, e ainda, além disso, além de ser onisciente, ele é absoluto, soberano. Ele está no comando de todas as coisas. E vamos desmistificar um negócio aqui.
Não é porque Jesus está no comando de tudo e que eu sou servo dele e que eu acredito nele que nada de mal pode me sobrevir. Pode me acontecer. Não pensem nisso. Está enganado. E, irmãos, ele também é o Criador de todas as coisas, como nós já falamos, a fonte da vida. Veja lá em João 11:40. A Marta, a Maria, diz assim: se tu estivesses aqui, eu sei que meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Olha que coisa mais linda. A mulher está lá chorando: Senhor, eu sei que meu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ele, olha para mim, eu sei que ele vai ressuscitar. Ele, olha para mim, eu sei, Senhor. Ela estava pensando que ele ia chamar a atenção dela. Eu sei que ele vai sair do túmulo. Olha para mim. Aí quando ela olhou, ele disse: eu sou a ressurreição. Então ele é a ressurreição. Bom, e aqui para a gente parar por hoje, diz assim: ele é o autor do novo nascimento. Ninguém consegue nascer novamente se não for por Jesus. Ele além disso, ele habita nos infiéis. É isso que diz o texto? É nos fiéis. Ele dá a vida eterna, ele inspirou os profetas e apóstolos, ele distribuiu os ministérios, ele santifica os fiéis. Eu não sou santo por mim mesmo, eu sou santo por causa dele. Mas não é por causa dele que eu sou santo, que eu sou santificado, que eu saio por aí pecando, achando que por causa de eu ser santificado por ele, eu posso viver desregradamente. Não, ele me santifica. Ele deu poder aos apóstolos, ele perdoa pecado, é adorado pelos homens, o único que recebe adoração, adorado pelos anjos, adorado na terra, adorado no céu, possui títulos divinos como eu sou. Quando Moisés perguntou para Deus lá na sarça e disse assim: quando os egípcios perguntarem qual é o nome desse Deus que me enviou ao Egito para retirar o povo, o que eu direi? Deus disse assim: diga que o eu sou me enviou a vós. E Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, eu sou a água viva. Ele repetiu, e toda vez que ele repetia o eu sou, os judeus ficavam irados com ele e queriam matá-lo por isso. O alfa e o ômega, princípio e o fim, Senhor dos senhores. E a semana que vem a gente continua. Quantos podem dizer glória a Deus?